Olá pessoal, tudo bom? Nossa, é muito difícil conseguir gravar, tá pessoal? Porque, pô, tava gravando o vídeo durante 3 vezes, me ligaram, parou o vídeo, eu tive que voltar a gravar novamente. Aí, pô, parei, agora botei no modo avião. Que, porra, não é possível. Quando você quer fazer uma coisa, sabe, é bem difícil, tá pessoal? Mas olha só, então vamos continuar. Eu botei aquela placa ali na frente para tampar um pouco a claridade que estava atrapalhando a filmagem, tá bom? Então vamos lá, da última vez que eu parei o vídeo, eu já estava com essa estrutura montada, os perfis, os montantes todos montados, tudo parafusado, e faltava colocar a placa, certo? Eu comecei a colocar, deixei esse ponto aberto para me mostrar alguns detalhes para vocês, tá? E ali, se vocês observarem, eu comecei a placa de baixo até em cima, ela tem 1,80 por 1,20, tá? Aí coloquei o pedaço que faltava para completar no teto, beleza? Aqui coloquei uma caixinha de luz, não coloquei o conduíte ainda porque eu vou chumbar ela com sisal e gesso. Logo após eu vou colocar um conduíte ligando aonde eu preciso ligar lá em cima, tá? Se tivesse outra caixinha embaixo, eu também abriria o furo ali e colocaria o conduíte descendo para ligar a caixa de baixo. E é interessante também, pessoal, a gente deixar já os furos abertos da caixinha, porque depois que ela estiver no lugar vai ser muito difícil de você conseguir fazer remover, pode até soltar a caixinha, vai ser muito mais complexo, tá? Então já coloca ela com a furação aberta. Aqui, esses furos do montante, eles são justamente para você passar o conduíte para o outro lado. Se no caso a gente tivesse tomadas do outro lado, a gente precisaria fazer a passagem, tá? Então, agora do outro lado, vou mostrar para vocês, olha. Lembra? Agora eu falei, acabei de falar agora que do outro lado eu comecei com a placa de baixo para cima. Nesse caso aqui eu comecei da placa de cima para baixo. Por que isso, pessoal? Porque a gente não pode ter as emendas batendo uma com a outra. A gente tem que fazer a amarração das placas, tanto nesse sentido quanto a de trás com a da frente. Por quê? Para a gente evitar a fragilidade na nossa parede. A gente já tem problemas com junta, tem muitas paredes de drywall que racham por falta de um tratamento de junta qualificado. Então, assim, a gente já tem que utilizar isso até porque é normatizado. A gente precisa fazer porque a norma exige que a gente faça dessa forma, certo, pessoal? Então, fiz de cima para baixo, ela está amarrando aqui mais ou menos nessa altura a placa do outro lado. Aí esse corte já não bate com a do outro lado, porque esse corte está em cima, certo? Está naquele ponto lá. Então ela faz a amarração. No mesmo sentido essa aqui, ó. Se eu comecei com essa pequena, eu começo com uma inteira do lado. Para quê? Para ela fazer essa amarração aqui, entendeu, pessoal? A mesma coisa, outra questão também é essa daqui, ó. Esse é um ponto muito frágil da nossa parede, que é o ponto onde ele faz a bandeira do vão da porta. Então a gente precisa colocar o quê? Uma placa sempre passando dessa quina. Nunca colocar a placa fechando nessa quina. Ainda mais dos dois lados, piorou. Tá entendendo, pessoal? Então, assim, sempre coloca. Nesse caso, eu consegui colocar uma inteira, tá vendo? Ela não tem emenda nenhuma até o final. Só fiz o corte do vão e coloquei ela ali, tá? Eu coloquei a placa inteira, depois eu vim com o serrotinho, cortei até chegar ali, passei o estilete daqui pra lá, né? E depois dobrei a placa e cortei, tá bom, pessoal? Não cortei ela e coloquei cortada não, é muito mais difícil fazer assim, tá? Coloca ela inteira, depois você vem, corta aqui, corta ali e passa o estilete no meio, tá bom? Então é isso. Aqui o ponto de conduíte que eu deixei ligado. Eu vou mostrar para vocês agora o processo das outras paredes aqui. Tá vendo, pessoal? Essas eram aquelas duas paredes que eu falei que eu faria também, tá? Nesse caso aqui, o esquadro, lembra que eu falei que lá eu tinha que bater a ponta de lá com a mesma medida de cá? Aqui também, mas eu precisava iniciar a parede, certo? Aqui eu tirei como base o esquadro do piso, mas também eu poderia tirar da parede até o final, né, até o começo do drywall, e a mesma coisa do lado de cá. E aí, sequencialmente, a gente jogaria daqui para cá a mesma medida do que de lá para lá,
tá? Então assim, para esquadrejar e deixar o corredor certinho. É óbvio que se o cômodo estiver fora de esquadra, a gente tem que ter outra forma de trabalhar, porque se aquela parede estivesse abrindo para lá, automaticamente a nossa parede do drywall também abriria. Aí a gente teria que considerar isso e teria que fazer de uma outra forma para quê? Para o nosso corredor ficar alinhado, porque já vai ser o corredor fechar assim, pô, uma coisa esquisita. Se está vindo de frente, tem que estar bem alinhadinho, certo, pessoal? Então aqui a estrutura montada. Nesse caso aqui, pessoal, olha só, lembra que eu falei que o vão da porta tem que ter um perfil, tem que ter um montante, e que o de lá eu recuei um pouco, menos de 60, justamente porque o vão ele exigia que a gente chegasse um pouco mais para trás. Nesse caso aqui foi diferente, pessoal, ó, ele começa lá 0, 60, mais 60 e o outro 60 bateria aqui, quer dizer, até o vão da porta eu tenho mais 30. Eu poderia, na verdade eu não poderia, porque eu não faria isso, mas se a pessoa quisesse economizar, eu não faria isso, porque a parede a gente precisa dela bem estruturada, então eu não aconselho fazer esse tipo de coisa. Colocaria esse perfil direto aqui e passaria com a placa de lá direto de lá até aqui. Só que em vez de 60, ela estaria com 90 centímetros de vão. Tá entendendo, pessoal? Eu não faria assim, certo? Eu sei que vai ter vários profissionais que vão olhar, vão comentar, vão falar, mas assim, a minha forma de trabalhar é essa, graças a Deus, do tempo que eu trabalho aí, nunca tive problema, tenho um trabalho, graças a Deus, bem feito, não acontece de trincar. Eu agradeço muito a Deus que Ele me deu muita sabedoria e do jeito que eu faço, Ele sempre abençoa e dá certo, tá bom, pessoal? Aqui, caixinha de luz, tá? Caixinha de luz também. Nesse caso aqui, eu vou passar um conduíte daqui para lá até chegar na caixinha do final, tá vendo lá? Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma bancada que vai ter do outro lado, porque vai ter uma pia, que isso aqui é um consultório. Então, o que eu fiz? Rasguei o drywall, atravessei com a pedra de granito para cá. Tem essa verga aqui, que ela vai daqui até uma parede do outro lado. E aí eu coloquei um montante de cima até embaixo para dar o suporte. Da mesma forma eu botei do lado de lá. No meio eu botei uma madeira, uma taubinha, não é recomendável também porque é uma tauba muito simples, pode apodrecer, pode dar problema. Mas como eu estou com os dois montantes nas pontas, eu coloquei essa madeira mesmo, mas o ideal seria uma madeira de maior qualidade, tá? Vou mostrar para vocês aqui do lado de cá. Tá vendo? A bancada, ela encaixa em cima de uma paredinha ali e coloca direto no drywall e é embutida na parede de lá, tá, pessoal? As placas daqui também foram amarradas, tá? Aqui começou do chão, certinha. Ali começou do chão também, mas por que eu comecei do chão e terminei junta? Porque aqui eu peguei uma placa de 2,20, porque normalmente ela é 1,80, essa é um pouco maior, você consegue comprar ela com 2,20, tá? Aí eu peguei e coloquei ela de ponta a ponta até fechar lá. Mesmo assim, repara que ele não está fechando na quina da porta, ele está fechando um pouquinho para frente, tá, pessoal? Por quê? Porque isso ali faz parte da estrutura da parede. Se eu morro com ela aqui, eu tenho um ponto frágil ali, tá? Então eu passo um pouquinho, tá bom? Então nesse caso, mesmo que essas duas placas estejam assim, a de cima está cruzando e amarrando elas. Agora do outro lado, pessoal, em vez de eu começar de baixo para cima, eu tenho que começar de cima para baixo, justamente para fazer essa amarração aqui. Beleza, pessoal? Então, assim, os parafusos você dá um espaço considerável, não precisa ser tão pouco nem muito distante para não ficar com as placas soltas e também não gastar muito, tá bom? A princípio é isso aí, pessoal, tá? Agora eu vou fazer um gesso para chumbar nossas caixinhas, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o gesso e que eu sempre faço dessa forma, aprendi assim e sempre dá certo, tá? Fica bem resistente o gesso, tá? Então assim, a gente coloca o recipiente com água, sempre coloca pouca água, tá? Porque acaba rendendo, né?
Aí pega o gesso e coloca ela na vasilha dessa forma, tá? Sempre espalhando ele. Sempre espalhando. Nunca deixa cair ele por inteiro num ponto só. Espalha, 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 espalha. Vai fazendo isso até ele cobrir tudo seco em cima. Mas não muito, tá? Não muito. Não pode ficar muito material seco em cima, porque senão o gesso fica muito duro, tá? Então, pronto, ó, fechei, ó, tá vendo? Ficou todos os pontos cobertos, o que não ficou, que fica, dá para espalhar assim com a mão, devagarzinho, sem tocar muito no gesso. Faz até preencher, tá? O certo é deixar ele parado durante um tempinho, assim, coisa de até uns 5 minutinhos, até menos, tá? No caso que eu vou usar aqui para chumbar, eu não vou nem deixar muito não. Já vou começar a utilizar. E é assim que se faz, pessoal. Você pega uma buchinha de gesso, de sisal, certo? Esse aqui é o sisal picado. Eu não gosto muito de usar esse aqui não, mas é o que tem para hora. Eu gosto de usar o grande, que ele é melhor de resistência. Você pega ele, vem pelas pontas, ó. Sempre pega pelas pontas. Todo gesso você sempre começa a pegar ele de um lado e vai pegando até consumir todo o balde, tá? Pega ele aqui, ó, e coloca, tá vendo? Coloca na caixinha, tá vendo? Ó, até mexeu aqui, vou dar uma olhada lá para ver se saiu de posição, tá? Que deve ter saído. É assim mesmo, pessoal. Gravando ao vivo, sem ninguém para ajudar aqui no momento. É que o menino saiu. A caixinha foi pro lugar de novo. E aí você vem aqui, vem apoiando com muito cuidado para não ficar acontecendo de ficar saindo, tem que ficar ajeitando toda hora, tá? Eu posso botar só um ponto agora e depois colocar outro para reforçar mais, porque aí a caixinha vai estar mais firme. E nesse caso depois vai ser mais fácil de não soltar a caixinha do lugar, tá? Porque ela não está muito travada não. Poderia fazer alguma coisa para travá-la melhor, mas tem necessidade disso não, tá? Do meu ponto de vista, é claro. A mesma coisa vai fazendo em todas elas até travar tudo, tá? Aqui é a mesma coisa. Colocando a caixinha aqui. Bom. É bom travar os dois lados, tá? Pra ela não mexer depois na hora que você for parafusar. Eu só tô travando ela parcialmente, mas depois eu vou fazer uma buchinha para colocar do outro lado, tá? Então é isso, pessoal, tá? Depois eu volto com mais detalhes aí. Eu acho que parafusar não tem mistério, parafusar a placa não tem mistério, tá? Então assim, eu vou passar agora, vou voltar agora a gravar quando for o ponto de fita, tá bom? Ponto de tratamento de junta.